A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário, programa do sábado, dia 22 de agosto do ano de 2026, penúltimo sábado do mês de agosto. Já estamos aí indo para o final do mês 8, mês 9 já está querendo dar as caras, mas nós teremos que louvar o Senhor, porque afinal de contas chegamos aqui. Talvez, como eu costumo dizer, não chegamos da forma que queríamos chegar, mas chegamos. E se chegamos até aqui, nós temos muito ainda a avançar, amém? O programa de hoje, do dia 22 de agosto, é um programa gravado, mas assista o programa, compartilhe, dê o seu like, se inscreva lá na nossa página do Instagram, se você ainda não se inscreveu, e divulgue o canal para que nós possamos avançar juntos para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar mais uma vez através desse programa. Obrigada, Senhor, por termos chegado até aqui, porque sua boa mão nos guardou, nos livrou. Ah, Senhor, se não fosse a sua boa mão, onde estaríamos nós? Nos ajuda, Pai, a avançar. Não nos deixe, Senhor, ficar parado, intimidado. Senhor, nos reveste com poder e autoridade para que nós possamos, Senhor, fazer a sua obra com intrepidez, com ousadia. Senhor, tantas almas sedentas precisando ouvir falar de Ti. E esse programa, como bem diz o seu nome, é um cântico. É um cântico missionário porque nós sabemos, Senhor, quão bom é, quão formosos é os pés daquele que levam a boa semente, que é a Tua palavra. Ah, Senhor, levanta pessoas, Senhor, comprometidas com a sua obra, comprometidas com a sua palavra, que queiram, Senhor, se entregar, Senhor, a tua obra, fazer a sua obra, Pai, acima de qualquer coisa. Nos ajuda, Pai, porque muitas vezes as questões do mundo nos envolvem a ponto, Senhor, de nós esquecermos qual é o nosso principal compromisso aqui na terra. Nos ajuda, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para isso. E que nós não venhamos, Senhor, ser presas fáceis para as ciladas do maligno, para os desvios que o maligno nos coloca todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, alcança os corações, alcança as mentes, alcança as casas, alcança as famílias. Deus, que nossa voz seja uma voz profética nos lares, nas nações, Senhor. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai. Assim eu oro, adorando e glorificando o seu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória! Aleluia! O programa do dia 22 de agosto, como eu falei ainda há pouquinho, é um programa gravado, mas isso, meu amado e minha amada, não impede você de assistir o programa, que afinal de contas, todos os programas ficam gravados. Se você for lá na playlist, vai ter todos os programas desse ano, do ano passado, do ano retrasado. Então, o que não falta é programa para que você possa assistir. Então, assista o programa, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe seu pedido de oração. Estamos juntos nessa guerra. Vamos caminhar junto, rumo à glória celestial, assim como é o nosso slogan. Não queremos que ninguém fique para trás. Então, nós vamos avançar juntos. Mas para avançar juntos, nós precisamos estar comprometidos com a obra do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. E por isso estamos aqui. Por isso que nós não deixamos, independente se é ao vivo, se independente se o programa vai ao ar gravado,
não deixamos de estar aqui porque sabemos o nosso compromisso, primeiramente com o céu. Nós temos esse programa, um compromisso primordial é com o Senhor. E depois desse compromisso com o Senhor, é com você. É com as vidas que assistem o programa, que se impactam com a palavra e tantas coisas mais que nem chegam nos nossos ouvidos. Mas eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Irmãos, servir ao Senhor é uma oportunidade. Que nós não venhamos abrir mão disso. Que nós não venhamos deixar as circunstâncias roubar isso de nós. Não deixe. Vamos vigiar. Vamos fazer gestão do nosso tempo, assim como eu falei no programa passado. Se você não viu, volta lá. O programa está dividido assim em duas partes, porque a internet caiu, então nós tivemos que gravar outro programa. Mas um complementa o outro, você assiste lá. E eu falei, o Senhor falou através da minha vida acerca do tempo. Quanto tempo nós estamos perdendo com questões que, irmãos, não está adiantando muita coisa, não. Vamos nos perder tempo, não. Porque nunca, para o Senhor, nunca é perder tempo. Mas vamos nos envolver mais com as questões do Senhor, com a obra do Senhor, com o que você chegou na sua mão para fazer. Não fique esperando, estou esperando o pastor falar comigo, fulano, Deus fala comigo, ok, principalmente Deus, mas ele fala de diversos meios. Deus fala através de sonhos, através de visão, através de irmãos, Deus fala através da natureza, Deus fala através dele mesmo. Irmãos, vamos ficar atentos. Mas não fica parado esperando as coisas acontecer e chegar até você, não. O provérbio vai falar como é a atitude do preguiçoso. O preguiçoso, ele fica sentado esperando vir na mão. Não, nós somos cidadãos proativos. Nós precisamos ir, não esperar as coisas chegarem diante de nós. Não é mesmo? Você concorda comigo? Aleluia. Você e eu fomos chamados para um propósito, para um grande propósito, para gerar vida, gerar o nome do Senhor, e o nome do Senhor gera vida, e vida vai gerando vida, e que vai gerando vida, e vai gerando vida. Olha que coisa linda, olha que multiplicação maravilhosa que pode começar a partir de mim, a partir de você. Nós temos que ter essa consciência missionária. Você levantou a mão para Jesus, você tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar o reino, para que nós possamos, juntos, avançar rumo à glória celestial. Amém? Ô, glória! Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. O programa de hoje, do dia 22 de agosto, o programa é um programa gravado. E se vocês acompanham o programa, se você ainda não acompanhou a primeira vez aqui no programa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas a grande maioria já acompanha o programa e sabe, quando o programa não está ao vivo e é gravado, é um pouquinho mais enxuto o programa. Então, nós vamos ter um tempinho mais curto do que o programa quando está ao vivo. Mas o Senhor vai falar, porque o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, Ele não está preso a tempo. Ele fala, Ele não precisa de muito tempo para que a sua palavra, para aquilo que Ele quer falar, cause impacto no nosso coração. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo que é novo, você já sabe, você que assiste o programa, tudo que é novo tem cheiro bom. Então, dá um cheiro em você. Mas eu já aceitei Cristo há muito tempo, tem muitos anos da minha vida que eu já aceitei a Jesus, mas é novo, é nova criatura, é uma nova pessoa. Com certeza você não tem mais as velhas práticas, você não é mais aquela velha pessoa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E que coisa linda é nós sabermos que aquele velho homem não existe mais. Na verdade, ele está lá, assim, se a gente não vigiar, ele volta. Mas se nós estivermos aliançados, vigilantes, firmes na palavra do Senhor, ele morre todos os dias. Porque todos os dias nós temos o compromisso também de matar esse velho homem. Porque ainda não estamos no corpo glorioso. Então a nossa natureza ainda é má.
ainda está na origem do pecado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar, andarmos vigilantes e avançar. E fazer a obra do Senhor. E se comprometer com o reino. E fazer suas orações. Fazer a leitura bíblica. Estudar. Se revestir de poder e autoridade, mas se revestir de conhecimento também. Nós precisamos de conhecimento dentro do nosso povo, porque o povo pode perecer quando não tem conhecimento, assim como está lá no livro de Oséias. Então, nós precisamos se munir. Sabe, o soldado, quando vai para a guerra, ele precisa pegar as suas armas e as munições, porque não adianta tacar a arma. Qual a munição? É você saber lidar com a arma. É você saber o que está dentro da arma. Se você está com a arma, mas não sabe se a munição, como é que bota a munição, você vai ser derrotado pelo inimigo da mesma forma, como se você não tivesse com a arma. Então, você precisa ter a arma. A Bíblia é a espada. Hebreus vai falar sobre essa espada. Paulo também, em Efésios, sobre a couraça, quando ele faz essa ilustração do soldado, ele fala da espada, que é a palavra. Então, ela é uma arma na nossa mão. Uma arma de quê? De luta espiritual. Só que se você não souber manejar o quê? O que está escrito. Jesus, ele venceu Satanás, está escrito. E Satanás vinha, também está escrito, Jesus está escrito. Então, como é que nós vamos refutar, como é que nós vamos saber aquilo que está escrito de fato se a gente não lê, se a gente não estuda? Então, nós precisamos ter a nossa arma de guerra, é infalível, porém, você tem que saber manejar. Se não souber manejar a arma na sua mão, talvez vai ser um fracasso. Precisamos meditar na Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ter tempo para nos aprofundar na palavra do Senhor. E isso, irmãos, não é perda de tempo. Isso é investimento. E um investimento eterno. Nós costumamos fazer alguns investimentos enquanto estamos aqui na Terra, e está tudo bem, investimentos materiais, investimentos financeiros, é isso mesmo, a vida aqui na Terra é sobre isso. Porém, o que nós investimos na Bíblia, na nossa vida, é um investimento eterno. Todo investimento que nós fizermos aqui na Terra, ele tem um tempo de duração para acabar. A Bíblia, ela nos dá a garantia do investimento para eternidade. Ô, glória! Coisa linda! Ah, Jesus maravilhoso. Então, se imune daquilo que é eterno. As coisas perecíveis vão ficar. Aquilo que é eterno. Amém? Aleluia. Quero falar um pouquinho, eu falei no primeiro programa ou no segundo programa, só para a gente poder reforçar um pouquinho mais. Estamos no mês de agosto, e no mês de agosto é uma campanha institucional que tem nesse mês chamado Agosto Lilás. Você já ouviu falar do Agosto Lilás? Então, o Agosto Lilás é uma campanha que ela nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância, olha isso, irmãos, sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, uma campanha que vem despertar, assim como outras campanhas institucionais, essa também tem o objetivo de alertar a população para quê? Para evitar uma prevenção e quando não tem mais, como a ação já não consegue mais ser preventiva, no enfrentamento, como é que se lida com isso, como é que, né, quando a violência já aconteceu. Então, essa campanha, ela tem essa pegada, esse direcionamento para trazer essa consciência para a população. E vamos olhar essa campanha, mais do que nunca, como uma campanha urgente, porque os números estão aí. Eu não peguei números, talvez o último programa do mês é aniversário da Fernandinha. Ela, já vou anunciar, ela não vai estar aqui, mas você vai poder botar no chat, mas eu vou lembrar. Eu vou trazer também os números sobre violência contra a mulher. Então, tem crescido exponencialmente o número de mulheres sendo vítima de violência em vários contextos, dentro da sua casa, em contexto de trabalho. E
muitas indo a óbito em função desse ciclo de violência. Então, nós precisamos, como igreja, lidar com isso, saber lidar com isso. Uma mulher chegar para uma pessoa dentro do contexto de igreja, eclesiástico, e pedir ajuda e informar que está sofrendo de violência, como a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai acolher essa mulher? Que direcionamento nós vamos dar? A igreja precisa. E talvez você está sabendo que aquela mulher está sendo uma vítima de violência, como você vai lidar com isso? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Ainda esse ditado prevalece? A gente precisa, como igreja, saber como lidar com isso, porque não é porque nós estamos dentro da igreja que não acontece. Não é mesmo? O Senhor Jesus, o nosso Jesus, Ele nos ama. Ele deu a vida por mim e por você. Quem dá a vida exala amor. E quem ama não maltrata. Quem ama não machuca. Quem ama não mata. Quem ama dá a vida. Então, mulher, se você está sofrendo algum tipo de violência, e a violência, ela pode ser uma violência física, né, que tem vários tipos de violência dentro desse contexto. Ela pode ser uma violência de cunho sexual, pode ser uma violência psicológica, que é torturante, pode ser uma violência moral, que, né, julga, fazer julgamento, uma exposição da vida íntima da mulher, desvalorizar pelo seu modo de vestir, tudo que vai desmoralizar ela de alguma forma é um tipo de violência também. Violência patrimonial, a pessoa que, né, não tem, controla o dinheiro da mulher, ela não tem direito de lidar com o seu próprio dinheiro, deixa de pagar, como eu falei, pensão alimentícia. Olha quantas mulheres passam por isso, de ter os seus filhos e ter o direito dos seus filhos roubado. Isso é um roubo. Isso é uma violência, é um tipo de violência que está fazendo contra a mulher. Por quê? Porque a pensão não é da mulher, é da criança. Mas a mulher fica exposta, é um desgaste, é uma violência. Furto, extorsão, isso tudo está dentro do tipo de violência do cunho patrimonial. Violência vicária, que é ameaçar, machucar os filhos para atingir mulher. Olha, irmãos, tá tudo dentro do que a gente está envolvido. Escândalos, quando a gente começa a digerir, de certa forma, vem outro. Você não está nem preparado para... Na verdade, a gente nunca vai estar preparado para receber um tipo de violência, né? Mas você ainda nem lidou com já vem um outro, que é mais aterrorizante ainda. Irmãos, precisamos orar, a igreja precisa orar, vigiar, orar e tomar atitude direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ficar parados, não podemos aceitar ciclo de violência dentro do nosso contexto, se houver. Não podemos ser coniventes, fingir que não está vendo. Ah, eu não me meto, finge que eu não estou nem vendo. Irmãos, vamos pedir direção ao Espírito Santo. Deus, eu entendo que existem situações que são muitíssimo delicadas, que envolvem desdobramentos bem pesados, mas vamos pedir direção ao Senhor. Afinal de contas, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele não quer ninguém em sofrimento. Então, que a igreja possa estar atenta sobre isso, que a igreja possa trazer, assim como outras campanhas, trazer informações no seu departamento infantil, já levar, principalmente para os meninos, a importância do homem cuidar da mulher. A Bíblia, ela fala sobre isso, que o homem é aquele que protege, é aquele que deve cuidar. Então, se você ensina já a criança, desde mais tenridade, qual é o papel dela? Irmãos, a criança, ela vai aprender, ela vai adquirir esse conhecimento. Então, talvez,
algumas políticas, algumas estratégias dentro da igreja, dentro do contexto eclesiástico, precisam ser feitas para que desde pequena a criança do sexo masculino entenda e valorize, não desvalorize, não desmereça, não diminua a mulher de Jesus, ele nos coloca em equidade. Não existe, o homem ele não está acima no sentido de ser melhor, não. O homem é o provedor, ele é o chefe, ele é aquele que cuida. Por isso que dentro de uma hierarquia espiritual ele está acima. Mas diante do Senhor somos iguais. Iguais. Ele nos ama igual. Ele lida igual. O Senhor, ele lida com equidade. Com criança, adulto, velho, ancião. Então, nós precisamos ensinar desde pequena nossas crianças a valorizar a mulher, a cuidar, a proteger. Homem, varões, vocês têm que se levantar para proteger, em nome de Jesus, e ensinar seus filhos a proteger as mulheres. E mulheres também, já ensinem seus filhos a proteger outras mulheres. Precisamos, mas isso aí é muito difícil, é um ciclo de violência. Irmãos, cada um fizer a sua parte, as coisas começam a caminhar para um tempo de mudança. Mas precisamos entender que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Nós, como igreja, não podemos ficar de fora. Essa campanha é uma campanha institucional onde políticas públicas são investidas para campanhas, escolas e vários espaços, palestras, né, são citadas, são elaboradas para esse período, e a igreja não pode ficar de fora. Temos um povo aqui dentro também que precisa ser cuidado, precisa ser orientado. Mulher, você é preciosa demais. E violência, como eu falei, é física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, vicária. Não é porque você não está apanhando que você talvez não esteja sofrendo um tipo de violência também. Ore, mas busque também informação. A sua vida é preciosa para Jesus e para nós. Amém? Aleluia! Ô, glória! Abra sua Bíblia rapidamente, Romanos 12. Aleluia! Romanos 12, a partir do versículo 1. Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos 12, capítulo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda. Nós acabamos de falar sobre essa questão de instruir desde criança, sobre o cuidado, sobre, né, o papel do homem que tem sido invertido. Há uma inversão, né, muito grande dentro da nossa sociedade, mas nós somos igreja. Enquanto tiver igreja aqui na terra, nós vamos resistir, somos a resistência. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Não vivemos de aparência, nós somos resistência, somos um povo que vai na contramão do mundo. E é isso. Nós vamos na contramão do mundo. O mundo vai querer nos empurrar para um lado e a gente está indo para o outro. É sobre isso. E a palavra vai dizer, não sedes conformados com esse mundo. O que é se conformar? É se acomodar. É se acostumar. Tem uma parábola, não sei que tipo de onde vem,
eu não sei se é um sapo ou a rã que coloca dentro de uma panela e bota água morninha e a rã tá ali. E liga um fogo, ela não percebe. E ela tá ali, naquele ambiente gostosinho, água morninha, tranquilex. Só que quando ela liga o fogo e ela não percebe que aquela água que a princípio estava morninha está começando a esquentar. Enfim, irmãos, quando ela vai perceber, a água já estava num nível de temperatura que ela não conseguia mais sair. Assim é o mundo. A gente vai se acostumando, se amoldando nos padrões do mundo, achando que não tem nada a ver. E quando nós vamos perceber, nós estamos mais parecidos com o mundo do que parecido com a igreja. Aí a gente tenta voltar. A gente não, eu não. E não consegue. E muitos falam sobre isso. Eu tento, mas não consigo voltar. Por quê? Porque o mundo traga. Porque as coisas do mundo, elas são envolventes. E Paulo está alertando, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando o nosso entendimento está em Cristo, nova criatura, quando o nosso entendimento abre, meditação na palavra, libertação através da palavra, a palavra liberta. Na verdade, quem liberta é a palavra, não é culto de libertação. O culto de libertação é um momento onde o propósito é mas quem liberta é a palavra. Ela é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da alma. Ela vai lá onde só a palavra pode ir. E só ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Alma. Só ela. Então, ela tem esse poder. Então, a gente precisa estar com essa mente renovada, esse entendimento. Para quê? Para que a gente possa entender, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Irmãos, até as circunstâncias mais terríveis, se a nossa mente estiver sã em Cristo, a gente vai conseguir entender o lado bom. Eu entendo que não há lado bom de coisa ruim, né? Assim, a princípio, nós achamos, o que tem bom nisso? Mas se nós estivermos com a nossa mente, com o nosso entendimento em Cristo, eu tenho certeza que Ele vai, esse entendimento, essa mente que está voltada em Cristo, essa mente, essa fé que nós exercemos em Cristo, ela vai conseguir enxergar uma boa, uma perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que nós possamos experimentar tudo isso, a gente tem que abrir a nossa mente, transformar, seja transformado pela renovação do vosso entendimento, transformar o nosso entendimento. Irmãos, é muito difícil você conversar ou tentar convencer alguém, vulgo, dito popular, cabeça dura. Já tentou? Já tentou convencer alguém que a gente fala, nossa, ele é muito cabeça dura? É cansativo, é desgastante. E às vezes, dependendo das circunstâncias, quantas vezes você já tentou, você vai falar assim, nem quero tentar mais. Eu sei que não vai adiantar mesmo. Por quê? Porque a mente da pessoa está cauterizada. Paulo ele vai até falar sobre isso na carta de, acho que é 2 Coríntios 11 ou 2 Coríntios 9. Está lá em Coríntios, não sei se é a primeira, segunda. Sobre essa mente cauterizada. Sabe que cauterizada é engessada, assim, que não penetra nada. Então, tem pessoas que estão assim, com essa dificuldade de transformar o entendimento. E se ela não transforma, como é que ela vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai? Como? Precisamos dar essa carta branca. Precisamos, pega esse martelinho aí do céu e começa a quebrar essa casca dura que muitas vezes está te atrapalhando, está fazendo com que a sua mente não consiga receber do céu aquilo que Deus quer que você entenda. Aí a mente não renova. Aí você não
consegue ver coisas boas em nada, não consegue ver agradabilidade em nada, não consegue ver perfeição em nada, tá tudo ruim. E vive uma pessoa chata, reclamona. Me desculpa a expressão chata. Mas reclamona, murmuradora. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, vamos fazer uma autorreflexão de si. Qual é a sua parte nisso? O que eu estou provocando com isso tudo? Qual é a minha parte? Por quê? Porque nós precisamos nos responsabilizar daquilo que é a nossa parte. Porque responsabilizar o outro é muito fácil. Agora, entender qual é a nossa parte e assumir. E além de assumir, consertar o BO é o mais difícil. Mas precisamos renovar a nossa mente. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Eu quero experimentar isso. E eu desejo de coração que você possa ansiar por isso também. Que o desejo do seu coração anseie por experimentar, por estar com essa mente renovada, com essa mente restaurada em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás corrompa, não deixe que Satanás roube. Satanás é ladrão, ele é roubador de sonhos, ele é roubador de projetos, ele rouba alegria, ele rouba paz, mentiroso. Esse é o papel dele. E talvez ele tenha te roubado durante anos, mas você ouviu essa palavra. E que Cristo possa te encher ainda mais, te encharcar, se você permitir, te encharcar, te munir da palavra dele, para que você dê uma ordem na sua vida de mudança. Aleluia. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Porque é boa. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Que você fique com essa palavra no seu coração. Que Deus continue falando, transmitindo tudo aquilo que Ele quer no seu coração. E que você possa testemunhar, testificar tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez na sua vida. Amém? Aleluia. No próximo sábado, como eu falei logo no início do programa do dia 29, último sábado de agosto. Eu espero vocês aqui a partir das 11h30 da manhã. Como vocês já sabem, o programa tem início às 11h30 da manhã. Só quando acontece alguma coisa, algum impacto aqui na internet, no sistema, é que a gente acaba começando um pouquinho atrasado. Mas o nosso horário é às 11h30 da manhã. Então, sábado que vem, às 11h30 da manhã, te aguarda aqui. O programa vai ser ao vivo. Nós vamos fechar o mês de agosto juntos, louvando, adorando, interagindo. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, que a interação, quando o programa está ao vivo, tem todo esse contexto de interação e é tão gostoso. E eu aguardo vocês. Então, assista o programa, deixa seu like lá, dá o seu joinha, compartilhe o programa, deixa o seu comentário, deixa seu pedido de oração. Estamos juntos. Não fica fazendo as coisas achando que está sozinho, sozinha, não. Você precisa estar junto. Vamos ajuntar as brasas e vamos sair juntos vitoriosos. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa. Pai, obrigada por esse tempo na tua presença. Obrigada por essa palavra, Pai, que é viva, verdadeira, é transformadora. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Dá uma semana, Senhor, excelente, Pai. Uma semana onde respostas favoráveis virão. Uma semana onde vai haver destraves, Pai, na vida, Senhor, financeira, espiritual, emocional dos seus filhos e filhas, Pai, para louvor e glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, nos direciona. Não nos deixa, Senhor, incomoda, Pai. Coloca pessoas para nos orientar, Senhor, todas as vezes que forem necessárias, Senhor. Não nos deixe só. Ah, Jesus querido, nos ajuda. Precisamos de Ti, como precisamos, Senhor, de Ti. Nós te amamos, te rendemos graças, Senhor, e Senhor, te adoramos. Precisamos de Ti, Pai. Fica conosco, fale conosco. Fala conosco, Jesus. Fala
Ele fala comigo, Ele fala contigo. Aleluia, que essa semana possa ser uma semana de vitória. Eu creio na vitória, na minha vitória, na vitória dos meus irmãos. Porque assim, Senhor, acima de tudo, o seu nome é glorificado. Fala, Jesus querido, fala suavemente, a sua voz é suave, é mansa, porque tu é manso, Senhor, e humilde de coração. Fala com muito amor, porque tu morreu por amor a cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro, louvo e glorifico o seu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos um encontro no próximo sábado, dia 29 de agosto, a partir das 11h30 da manhã, para mais um programa Cântico Missionário. Amém? Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar.